Hoje a gente vai dar continuidade com o nosso curso de filosofia e a gente vai conversar a respeito da quinta e última escola pós-socrática da filosofia antiga, ou seja, a filosofia que foi a que surgiu na Grécia antiga e que deu origem, né, assim, os seus desdobramentos deram origem a toda a filosofia ocidental, né? A filosofia medieval e a filosofia moderna. Muito bem, a gente vai começar com um nome muito famoso no meio filosófico, tá? E no meio do direito. Eu acredito que para nós, réis mortais, assim, o nome do Cícero não é tão conhecido assim. Porém, grande parte da filosofia moderna e das línguas europeias, do latim, do desenvolvimento das línguas a partir do latim, vem das obras e dos escritos de Cícero, ok? A filosofia e a literatura política e ficcional do Renascimento, aquela que começou no século XIV com o Renascimento, ela foi em grande parte baseada nos escritos de Cícero, né? Que foram redescobertos por Petrarca. Tanto que na filosofia, entre os autores de filosofia, entre os filósofos famosos, se diz que o renascimento da humanidade, a partir do século XIV, depois da Idade Média, foi assim um reavivamento da teoria de Cícero, né? Assim, em termos de influências, a gente pode dizer que os principais filósofos do iluminismo, né, do século XVIII, já 4 séculos depois, se basearam nas obras de Cícero para escrever o que escreveram, né? Que nós vamos ver provavelmente mais para frente. John Locke, David Hume, né, com H, e Montesquieu. Esses três se basearam principalmente no empirismo, na teoria do empirismo. Gente, só para a gente esclarecer o que é empirismo. Sabe quando a gente vai no laboratório fazer experiências que provem algo que o professor falou para a gente? Isso é empirismo. O método científico baseado no empirismo é baseado em resultados de experimentações, de testes. E como é que nós, indivíduos, percebemos os resultados? Através dos nossos sentidos, né? Através dos nossos sentidos, nós percebemos o resultado, positivo ou não, de uma experiência. Então, Cícero, que era o principal empirista, acho que foi o primeiro empirista da filosofia, afirmou que todo conhecimento vem dos sentidos. Todo conhecimento vem de resultados de testes, resultados de experiências que são captados pelo intelecto humano, que a princípio é uma tábula rasa, não tem nada escrito, não tem nada registrado, e que nós começamos... isso não é só laboratório, tá? Nós começamos esse processo de reparar nos resultados na nossa vida cotidiana. Nós percebemos que se alguma coisa acontece desse jeito, o resultado é aquele. Se algumas coisas do cotidiano, né, do dia a dia, se algumas coisas acontecem daquele jeito, o resultado é aquele. Exemplo, um dia que amanhece nublado, depois começa uma ventania, aí à tarde a gente sente é o que a gente comenta vulgarmente de cheiro de chuva, certeza que à noite vai chover. Nós sabemos isso por experiência. Nós sabemos isso porque nós já vimos acontecer. Nós já sentimos isso. Não só vimos, sentimos a chuva, cheiramos aquele cheiro que a gente chama de cheiro de chuva, a gente ouve aqueles barulhos de trovão, às vezes, enfim. Nós conseguimos prever
a queda da chuva. Assim como N outros fenômenos, né? Assim como N outras coisas que acontecem ao nosso redor, acontecem na escola, quando a gente comprova a teoria na prática, no laboratório, ou quando a gente comprova uma teoria visitando museus, visitando bibliotecas, que a gente vê escritos antigos, a gente percebe, por exemplo, quando a gente comenta, né, quando eu leciono história, que eu falo sobre as múmias egípcias, sobre o processo de mumificação, aquela coisa de transformar um corpo numa múmia mesmo, né? Acho que o melhor nome é esse mesmo. Uma múmia conservada durante 3.000 anos, 3.500 anos, 4.000 anos, né? No caso dos faraós egípcios. As crianças, quando eu estou ensinando isso em sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, elas comprovam isso nas figuras dos livros. Elas começam a ler e veem as figuras, veem as fotos. Não são figuras, não são desenhos. São fotos que alguém que viajou lá para o Egito ou estão na internet mostram, né? Ou às vezes em programas de televisão, que o historiador, principalmente naquele History Channel, o historiador visita as ruínas dos vales dos deuses, do Vale dos Deuses no Egito, perto de Luxor, né? E mostra as tumbas dos faraós do Ramsés III, do Ramsés II, do Tutankhamon. Então, assim, tudo isso são resultados positivos, resultados empíricos positivos, que comprovam a teoria, que comprovam as nossas ideias, certo? E o que percebe isso e registra no nosso intelecto são os nossos sentidos, né? No caso da televisão, a nossa visão, a nossa audição. No caso do laboratório, às vezes a professora fala, agora vocês vão sentir um cheiro de vinagre. Pronto, pimba, faz aquela reação e você sente o cheirinho do vinagre. E no caso de outras experiências que eu não conheço tão bem para falar para vocês, a professora ou o professor vão falar assim, se você segurar o tubo de ensaio agora, você vai notar um aquecimento ou um resfriamento da reação química. Também são resultados empíricos percebidos pelos nossos sentidos. Então, assim, vamos associar Cícero ao empirismo, a prova do acontecimento de fenômenos e de reações e de teorias através de resultados de testes que são absorvidos por nós, são registrados pela nossa mente, pelo nosso intelecto, através dos nossos sentidos, ok? Então vamos estabelecer essa analogia. Cícero, que foi um romano, né, um helenístico. Por que helenístico? Porque a Grécia, no Império Romano, a Grécia era chamada de Helena, e o Império Romano dominou a Helena, né, a Península Helênica, que era a Grécia. Então, o período helenístico foi quando Roma e os pensadores romanos começaram a absorver, né? Começaram a aprender sobre a filosofia grega, sobre os ensinamentos dos gregos ao descobrir a arte de pensar, que nada mais é que a filosofia, ok? Então, o primeiro é o Cícero, associado diretamente ao empirismo, certo? Que tudo que nós pensamos é provável, não é provável, né, que talvez aconteça, pode ser comprovado através da experiência. E os resultados serão absorvidos pelo nosso intelecto, pelos nossos sentidos. Portanto, a nossa inteligência seria uma tábula rasa na teoria de Cícero,
né? Assim, sem... nós não sabemos os resultados de algumas coisas que nós fazemos. Porém, a partir do momento que nós fazemos e observamos os resultados, nós podemos registrar esses resultados. Então, na nossa cabeça, no nosso intelecto, vai ficar registrado. Bom, se acontecer isso, vai acontecer aquilo. Gente, trazendo para um exemplo bacana para a gente agora, sabe quando a gente vai para algum lugar, ou nós vamos fazer alguma coisa, ou vamos viajar, tal, que chega alguém da família mais velho, ou pai, ou mãe, ou tio, ou um avô, um responsável, um amigo do pai, fala, olha, cuidado com isso se você for fazer, porque se você fizer assim, assim, assado, pode dar mal, pode dar ruim, ou se você fizer desse jeito vai dar certinho. Por que o cara tá te dando esse conselho? Porque ele é chato? Grande parte das pessoas aí que estão assistindo vão falar, porque ele é chato. Não, porque ele tem experiência. A experiência, gente. O empirismo nada mais é que a experiência. E foi a percepção. Já aconteceu na frente dessas pessoas que estão falando. Já aconteceu para alguém que essas pessoas conheciam, e essas pessoas que conheciam os nossos parentes contaram para eles. E eles estão passando a experiência deles para a gente. O empirismo é isso. Assim como vocês vão viver agora a juventude de vocês, e para aqueles que casarem e tiverem filhos, vocês vão ensinar coisas para os seus filhos baseados nas experiências que vocês tiveram. O método empírico é isso. Quando o indivíduo registra resultados de experiências, não só de laboratório, como eu havia dito no começo, fatos do dia a dia, coisas que acontecem na nossa rotina, e comprovam os resultados através dos sentidos, através da visão, através da audição, do olfato, do tato, às vezes do paladar. Então, assim, empirismo nada mais é que comprovação científica, né? Comprovação efetiva, né? Quando você vê uma coisa acontecendo e registra aquilo na sua cabeça como o resultado de uma outra coisa que aconteceu assim, assim, assado, nesses moldes, certo? Então, Cícero a gente vai associar ao empirismo, ao resultado das experiências. Pessoal, agora a gente vai falar sobre Sêneca, um outro filósofo romano da época helenística, dessa quinta escola, a escola dos greco-romanos, né? O primeiro foi o Cícero, que a gente falou a respeito do empirismo. Agora a gente vai falar de Sêneca. Sêneca foi um filósofo, gente, que antes de mais nada, ele não teve os confortos, né? Não teve aquela segurança de ensinar dentro de uma universidade, uma cátedra, que a gente chama. Então, ele foi conselheiro, primeiro ele foi instrutor de uma figura extremamente conhecida nossa, que é o Nero, e depois ele virou conselheiro deste Nero. Ele foi exilado 2 vezes porque ele foi acusado por crimes vários crimes em Roma. Então ele foi exilado 2 vezes, na verdade não foram várias, foram 2 vezes. Viveu naquele mundo político de pressões e de maus tratos, né? Como é que se diz? De agressões, né? E eu vou ler um trecho de Sêneca, porque o discurso dele, a obra dele, ficou grandemente conhecida por nós no mundo ocidental, também a partir do Renascimento foi revisitada, porque a obra de Sêneca, apesar de todas essas experiências reais que eles tiveram... Por que eu estou falando de experiências reais, gente? Porque a maioria dos filósofos só discursava, só ensinava filosofia, só expunha a teoria dentro de universidade, dentro de espaços com reações controladas. Não ia ter nenhum opositor ferrenho, nenhum
teimoso que fala, não é isso, você entendeu? Então as pessoas iriam aceitar e ia haver um debate filosófico, um debate acadêmico, né? Um debate catedrático, como se dizia na época. Até hoje, né? O professor é o dono da cátedra e o ambiente dentro da universidade, das universidades é o ambiente acadêmico. Muito bem, o Sêneca ele já foi exposto desde novo a realidade, a política, né? A política de verdade, o embate político, a retórica, a discussão. Muito bem, existe uma frase de Sêneca que assim tem vários itens na frase, né? Inclusive eu pretendo colocar lá nos comentários aí do vídeo para vocês poderem dar uma olhada e ver se percebem o que ele quer dizer. Muito bem, quem reescreveu obras baseadas em Sêneca, quem escreveu obras baseadas em Sêneca já no Renascimento, citou o Sêneca como um discurso diferenciado dos outros filósofos. De que maneira? O Sêneca usava de humor, porque ele era um dramaturgo em Roma também, ele escrevia peças de crítica e de sátira. Muito bem. Esse tipo de peça de crítica e de sátira, como vocês devem ter visto em literatura, deu origem à sátira e à crítica medieval também, que passou a ser usada muito no Renascimento, quando as pessoas, né, os pensadores do povo, queriam agredir ou tirar o sarro de algum comportamento de algum nobre. De que maneira, gente? Usando o humor dentro de discursos mais áridos, usando de indiretas, usando de pressupostos, de comunicações subliminares, né? Assim, de eufemismos. Vamos usar esse termo. Diminuindo a intensidade de uma crítica ácida, mas dizendo essa mesma crítica, né? Fazendo a mesma acusação, a mesma crítica, de uma forma subentendida, de uma forma velada. Então, a arte cênica, né, o teatro, teve muita influência da obra de Sêneca. Eu falei de arte cênica, tá? Teve influência da obra de Sêneca. Justamente por isso. Por usar o sarcasmo, né? Quer ver? Eu vou ler a frase dele aqui. Acho melhor ler. A prosa adere ao pensamento, né? Uniformiza-se e adapta-se a ele. Ou seja, em forma de palavras, você consegue expressar aquilo que você está pensando. E muitas vezes, um subentendido, ou seja, uma conclusão que você deixou no ar, produz inesperadas imagens pictóricas. O que é isso? Quando você deixa uma imagem no ar, quando você deixa uma frase num discurso no ar, assim, você não afirmou categoricamente, mas você sugere aquilo. Nossa, esse prato de arroz parece um caminhão de grande que ele é. Você está fazendo a comparação do prato de arroz com um caminhão muito grande. Só que, lógico, que não tem nada a ver o tamanho do prato de arroz com o caminhão. Mas aquela ideia que você jogou, aquela brincadeirinha que você jogou na frase, remete as pessoas que estão ouvindo a um caminhão, que é grande, muito grande, e um prato de arroz. Então, subliminarmente, você estabeleceu uma relação de tamanho para aquele prato de arroz. Nossa, comi que nem um leão. Pera lá, você não comeu que nem um leão. Você não saiu caçando e correu atrás de gazelas na savana africana, nada disso. É que o leão, ele come bastante, né? A gente vê isso em filmes, lê em livros, e principalmente naqueles negócios do Animal Planet, aqueles documentários e tal.
Você não comeu como um leão, mas você deixou claro, você usou uma figura de linguagem que deixou bem claro que você comeu bastante, certo? Gente, esses foram exemplos simples, mas assim, existem vários outros, né? Dormir como uma pedra, por exemplo. Não, você não dormiu como uma pedra, né? Porque uma pedra você larga lá, 30 anos depois a pedra vai estar lá se ninguém tirou. Então, assim, você não dormiu como uma pedra, mas você caiu na cama e ficou lá naquela posição de tão cansado que você estava. Então você compara aquela história de você não ter se mexido na cama com uma pedra que não se mexe. E você deixa subentendido. Então isso que é um subentendido produz inesperadas imagens pictóricas. A pessoa pensa numa pedra, pensa no leão, pensa num boi, quando você fala comigo que nem um boi, pensa num caminhão. Nossa, isso é grande, o tamanho de um caminhão. Você demorou 4.000 horas para chegar. Já pensou 4.000 horas para chegar? Você está atrasado 3.000 horas, 3 dias, né? É só uma comparação. Que aí a pessoa vai estabelecer, com a imagem que você criou, vai estabelecer uma relação de atraso, de grandeza, de posição, de modo como você dormiu, o modo da pedra, enfim, do tanto que você comeu. Olha lá. Outras vezes, antíteses, né? Você quer falar uma coisa, mas aquilo é chocante demais, então você fala exatamente o inverso. E a pessoa coça a cabeça e fala, ué, mas não foi assim, foi assado, foi exatamente o inverso. Mas você usou antítese. Então a pessoa tendo uma noção, né, do discurso, pela antítese ela percebe que você quer dizer o contrário. E você não foi incisivo, você não foi áspero para falar, certo? As anedotas enriquecem as sentenças austeras. O que significa isso, gente? A anedota é piada. E sentenças austeras são frases ríspidas, bravas, né? Sentenças austeras, pronunciamentos austeros. Não, você não deve fazer isso. Só que assim, uma piada, uma anedota, junto com uma sentença austera, isso aí vocês podem pedir para o professor de filosofia dar um exemplo melhor, suaviza aquele momento, que ia ser bem desagradável. Mas aí a piadinha dá aquela quebrada, todo mundo dá uma risadinha, beleza, só que o recado tá dado. Aquela mensagem austera, aquele comando que normalmente seria desagradável, ele tá temperado com uma risadinha. Porém, ele continua sendo um comando. Né? Que mais que ele escreve aqui? A argúcia atenua a trágica solenidade do assunto. O que é argúcia, gente? É assim, a forma de você usar exemplos engraçados, exemplos suaves, exemplos inteligentes, que a gente chama, né? Argúcia, astúcia, inteligência, atenua a trágica solenidade do assunto. Então, às vezes, eu, por exemplo, dando aula presencial, às vezes eu tenho que falar, não de filosofia, mas assim de história, por exemplo. A gente conta a respeito de... Eu vou usar um exemplo da Revolução Francesa. E fala dos jacobinos, fala dos girondinos, e não sei o que, aquela coisa séria, aquela coisa, a tomada da Bastilha, que era um arsenal que não estava mais sendo usado, mas eles chamam de Bastilha, a prisão da Bastilha tinha só 2 prisioneiros lá, enfim, bom, aquilo que deu origem à Revolução Francesa, com a queda da monarquia, enfim. Chega no fim, a gente fala do culote. O que é o culote? Aquelas calças que aqueles caras usavam. Na minha opinião, feias, pra chuchu. Tem gente que acha bacana, cada um. Mas assim, aquilo quebra. E quando a gente mostra nos data shows, né, a imagem dos franceses usando aquelas calças culotes, pronto, todo mundo racha o bico. E aí a gente fala de culote das pessoas que tem aquela curva na coxa, que é o que a gente chama de culote, enfim. Dá pra quebrar aquele discurso árido, aquela coisa solene, que é uma aula sobre a Revolução Francesa, falando da calça culotte, aquela calça tipo aquela parada de dormir, que eu não lembro o nome, macacão, aquele negócio quentinho, só que era assim, ela larga nas coxas e justa na canela e na panturrilha. Eu acho uma roupa meio esquisita, meio engraçada, mas
cada um, né? Se tem gente que gosta, ótimo. O importante é que é engraçado. Então, dá uma atenuada na trágica solenidade do assunto, que é a Revolução Francesa. E, por último, gente, da escola greco-romana, a gente vai falar do principal expoente, na minha opinião e na opinião da maioria dos professores, que é o Marco Aurélio. O Marco Aurélio, ele foi imperador de Roma. Ele teve um cargo assim de muita responsabilidade e foi um estoico, né? É um cara que pregava a autodisciplina para si mesmo, criticava às vezes uma falha, criticava duramente uma falha dele nas anotações dele, naquele livro Meditações, que nada mais é que meditações que ele teve durante campanhas militares. Ele criticava as falhas dele, afirmava que ele deveria ter sido mais estoico, mais voluntarioso, ter prezado mais as virtudes, né? Enfim, o Marco Aurélio, gente, ó, quer ver? Eu tenho uma anotação aqui sobre grande parte do livro Meditações. Lamenta a superficialidade, a rusticidade e a impiedade dos homens, uns com os outros. Vamos discutir um por vez, né? Primeiro, a superficialidade. Gente, como é que eu posso dizer? Olha, vamos imaginar um lago, né? A superfície que a gente vê... Não, vamos imaginar, em vez de um lago, uma jarra. A gente vê uma superfície. Se a gente olhar a jarra de cima, a gente vê uma superfície. Lá para baixo tem muito suco na jarra, muita água, enfim. E dá para matar nossa sede, enfim, tem assuntos mais profundos. Acho que a jarra também não foi um exemplo legal. É mais legal o lago mesmo. Na superfície a gente não tem ideia dos peixes que a gente pode vir a pescar, daquela profundidade que a gente pode mergulhar, enfim. Gente, superficialidade, eu acredito que eu não vou achar um exemplo melhor do que falar sobre assuntos superficiais. Sobre coisas que não fazem diferença nenhuma, né? Nem para nós, nem para o interlocutor. Do tipo, a gente entra no elevador do prédio que a gente mora e tem o vizinho nosso lá do 10º andar, a gente está no 7º, por exemplo, e a gente vai descer até o térreo. Enquanto o elevador está descendo, a gente fala do tempo, porque o tempo tá calor demais, tá frio demais, enfim, tá chovendo demais. Fala do futebol, quem ganhou o Brasileirão, coisa e tal. Comenta da novela das 8, porque o protagonista vai conquistar a menininha e estão aprontando para ele, enfim. Mas a gente não entra em assuntos profundos do tipo, eu ando meio preocupado com a política, ou então eu acredito que na família da minha cunhada deve estar acontecendo alguma coisa errada, porque as crianças estão... Você entendeu? Assuntos superficiais, que estão na superfície, e assuntos profundos. Então, quando o Marco Aurélio escreveu as Meditações, ao longo desse texto, eu recomendo esse livro novamente, eu acho que em alguma aula eu já recomendei Meditações, e recomendo de novo. É muito bom, é excelente. Tem horas que o próprio escrito do Marco Aurélio é duro demais com ele. Ele é muito duro com ele mesmo, mas a gente tem que ter bom senso para relevar Ai, que legal, né? O alarme tocando no meio da aula, que coisa maravilhosa. Nós temos que ter bom senso para saber o que é duro demais com a gente e o que a gente está levando na maciota, certo? Então, eu acredito que o bom senso, que cada um sabe exatamente aonde que está deixando o barco correr livre e aonde que está sendo duro demais, onde está sendo crítico demais consigo mesmo. Muito bem, voltando para as meditações.
ao longo desse livro, na leitura desse livro, Marco Aurélio critica muito a superficialidade dos assuntos entre as pessoas. Por que ele faz isso, gente? Porque às vezes as pessoas conversam assuntos superficiais entre si e acabam não resolvendo assuntos mais profundos, assuntos mais delicados, assuntos mais, como é que eu posso dizer, mais complexos, né? Veja, na verdade, a superficialidade entre as pessoas acaba gerando um ambiente artificial. Sempre tá todo mundo rindo, e aí a piadinha, não sei o que, aqueles memes que a gente vê sempre. Mas no fundo, uma dessas pessoas, por exemplo, numa classe, ela tá lá superficialmente, coisa e tal, mas na cabeça dela tem problemas seríssimos. Ela tá pensando em assuntos sérios que aconteceram na casa dela. Então, assim, esse negócio de superficialidade é uma coisa muito complicada e que, para certos assuntos, o que complica a nossa vida é a superficialidade conosco mesmo, tá? Agora eu vou falar uma coisa assim bastante pessoal. Às vezes nós poderíamos pensar em coisas muito sérias sozinhos, poderíamos meditar a respeito, e não, nós somos superficiais conosco mesmo. A gente não aprofunda o nosso raciocínio sobre certos problemas que nós temos, justamente por medo de enxergar, que às vezes a verdade pode incomodar, certo? E a superficialidade, ela dá uma camuflada na verdade, às vezes, né? Dá uma polida, dá uma melhora o visual da verdade. Às vezes a verdade é muito crua, muito nua, né? Assim, a verdade às vezes expõe uma fraqueza nossa, e quando a gente é superficial, a gente não chega a enxergar, não chega a ver essa fraqueza nossa. A gente fica num nível superficial. Acho que deu pra gente entender, né, o que é superficialidade. A outra coisa que ele lamenta muito durante as meditações é a rusticidade, traduzindo a estupidez. Às vezes nós nos dirigimos a outras pessoas ou a várias pessoas de uma forma estúpida. E aí a gente pode causar um desconforto, né, nessa comunicação, e as pessoas vão nos taxar de grossos, vão nos taxar de mal educados, de grossos mesmo, de ríspidos, né, de estúpidos. E no fundo foi só uma atitude, foi só a forma como a gente se expressa. Eu às vezes tenho problema em classes porque eu vou colocar algum assunto e às vezes eu sou grosso para falar, às vezes eu sou estúpido para falar. Tento melhorar isso há anos, há décadas, mas é uma coisa, você entendeu? Eu preciso que vocês, não vocês que estão aí no IAD, mas o pessoal que está no presencial, me avise, né? Me fala, professor, calma, não é bem assim, né? Vamos devagar. Aí a gente vai parar, vai pensar. Às vezes não há motivo. A nossa forma de falar, o nosso jeito é rústico, é estúpido demais, certo? Não sou só eu, isso eu usei como exemplo meu. Mas muitas vezes as pessoas não têm tato para lidar com as outras, né? Não tem tato para lidar com os amigos, não tem aquilo que a gente chama de traquejo social, aquilo que a gente chama de molejo social, né? De jogo de cintura, né? A gente vai muito com o pé no peito, como se diz por aí. Também é uma característica ruim que o Marco Aurélio lamentou muito durante a obra Meditações. E a impiedade, gente? O que é a impiedade? Impiedade é a falta de empatia, a falta de simpatia, né? A piedade não é você sentir pena de alguém ou de alguma coisa, sentir pena de uma situação, se sentir triste com aquilo que está acontecendo com outra pessoa, então você vai ajudar. A impiedade é exatamente o oposto. É você ser durão,
você ser insensível, né, ao problema alheio. Então, principalmente a impiedade. O Marco Aurélio lamenta muito, porque na época que ele viveu, que ele foi o imperador de Roma, e nessas campanhas militares que eles realizavam, de conquista e de reconquista de território, com povos invasores, enfim, povos originários, haviam batalhas muito cruéis. Mas mesmo sendo batalhas muito cruéis, existe um limite da piedade humana e da impiedade. Por exemplo, vamos supor, o cara já está no chão, o teu adversário de batalha, já está no chão machucado, porque ele levou um corte de espada, já está lá no chão, não vai mais levantar, não vai agredir ninguém. Aí você, em vez de parar por aí, derrubou o cara, pode enfrentar um outro para ganhar sua batalha. Exemplo de batalhas romanas, né, de batalhas que aconteceram há 2000 anos atrás. Não, você vai lá e puf, enfia a espada no coração desse cara que já está no chão. Isso é um exemplo de impiedade. É o que a gente chamaria hoje em dia de chutar gato morto. O gato já está morto, você ainda vai lá e chuta ele. Certo? O oponente, né, o teu interlocutor já não pode mais oferecer perigo, já não oferece mais perigo, e você vai lá e põe o dedo na ferida, e, você entendeu? Comete uma impiedade, uma falta de empatia, uma falta de pena, uma falta de conexão com o sofrimento do outro, do próximo. Gente, então vamos recobrar, vamos só fazer uma revisão básica a respeito dos 3 greco-romanos principais da escola. Tem muitos filósofos, tá? Mas eu separei esses 3 para a gente conversar a respeito deles e ter um assunto mais ou menos registrado. Da escola greco-romana, que é a 5ª escola pós-Sócrates, né? Pós-socrática da filosofia antiga, da filosofia grega, que já estava indo para Roma e depois vai tomar rumo Europa, que a gente vai começar a estudar a partir da próxima aula. A gente vai dar por encerrado aqui esse assunto de filosofia antiga, grega, e vai começar com filosofia europeia, filosofia medieval. Gente, o Cícero, né, fazendo uma revisão, o Cícero e o empirismo, tudo na natureza e na sociedade pode ser provado através de experimentação, e o que registra os resultados das experiências na nossa mente, no nosso intelecto, são os nossos sentidos, certo? Então, o empirismo e o registro através dos sentidos. Vamos associar a Cícero. A forma suavizada de uma crítica, de um discurso, através de humor, através de eufemismo, através de palavras mais suaves, Sêneca, né? Através da sátira, na dramaturgia, a gente vai associar a Sêneca. E ao Marco Aurélio, a gente vai associar essas críticas estoicas, né? Essas autocríticas e essas críticas realizadas à sociedade. Entendo? Esse acraseado significa críticas que ele fez nas meditações dele, que eram coisas que ele escrevia durante as campanhas militares. Ele era muito crítico, às vezes, né, em alguns trechos das meditações, criticava a si mesmo muito fortemente, muito incisivamente, e criticava a superficialidade das pessoas no trato umas com as outras, tratava da rusticidade, né, lamentava a rusticidade do tratamento, que a gente vai traduzir como estupidez hoje em dia, e a impiedade, que é a completa falta de empatia. Segundo as meditações, muitos embates, muitos confrontos poderiam ter sido evitados se tivesse havido empatia, se tivesse havido um entendimento melhor entre os lados. Traduzindo, né, trazendo para um exemplo. Um lado entender a posição do outro e evitar um confronto.
entrar num acordo, né, através de uma conversa. Isso, já partir logo para briga, para porrada, é a impiedade, certo? E durante as nossas ações, nós podemos reparar quando que a gente podia ter sido um pouquinho mais legalzinho, um pouquinho mais suave, e quando a gente foi terrível, que botou o dedo na ferida mesmo e foi até o final, certo? Eu espero que vocês tenham capturado alguma coisa disso tudo que eu falei. Agradeço pela atenção de vocês e me despeço por aqui. A gente se encontra no próximo vídeo, ok? Um abraço a todos, bons estudos.